Você trocou os dois laterais. Trocou os dois laterais. Trocou o Pulgar, certo? Mas quem foram os jogadores que entraram? Por exemplo, ofensivamente, entrou o Carlinhos. Né? Então, assim, decisivo, Carlinhos. Se você monta um esquema ontem, na boa, com o que você já tinha, e você, por exemplo, tem o Alexandro no banco, tem o Gonzalo Plata pra entrar no decorrer do jogo, são caras que podem mudar o cenário. A característica do jogo. A característica do jogo. Ontem, quem ele tirasse, não teriam jogadores, embora muitos jovens, inclusive, no banco de reservas, que poderiam mudar o cenário, a característica. Então, assim, ele pôs o que ele tinha de melhor, e ele tá certo na percepção dele de pôr o que ele tem de melhor, só que no banco de reservas, se desse algo errado com esses 11, não tinha ninguém que ia fazer a diferença. O que me assusta é o Carlinhos. O Carlinhos, pra mim, é o que mais me assusta desse elenco do Flamengo e dessa insistência em relação ao Tite. Eu acho que o Tite colocar o Carlinhos é um baita de um tiro no pé do próprio treinador. E eu acho que esse é o grande ponto, o grande erro do Tite. Em relação a essas bolas alçadas na área, principalmente se tratando de fim de jogo, eu acho que é natural para um time que está perdendo o jogo começar a ficar no desespero. E aí tem muito mais a ver com os jogadores que estão em campo do que propriamente com o sistema de jogo. Sim. Entendeu? É que eu acho que os caras começam a se perder, né? Bate o desespero ali, pô, tô dentro de casa, minha torcida tá aqui, é Libertadores, eu tô perdendo para um time tecnicamente inferior, né? Todo mundo colocaria o Flamengo como favorito aí nessa partida. Nós colocamos. Então, assim, eu acho que começa a bater o desespero, os caras até se desorganizam, assim, dentro do campo. Isso também tem relação com a parte de você manter seu emocional, de você ser um cara frio dentro de campo, né? E só complementando. Mas essas bolas cruzadas não foram só no final do jogo, não. Ela foi no decorrer. É porque o gol saiu logo no início, né? Então já o desespero bateu mais cedo. Mais cedo. Então, e assim. Pra reverter o resultado. O Tite falou tanto do Carlinhos lá na última coletiva. Eu por não exemplo, acho ele um jogador ruim. Não é ruim, mas a questão é que o Tite. Mas ele não é um. Ele não é um jogador que. Ele não é um jogador que o Tite colocou na entrevista. O Tite colocou o cara aqui. O cara tá se desenvolvendo. O cara tá se desenvolvendo. Mais um exemplo que, pra mim, os jogadores do Flamengo são mimados e tem que compactuar com a ideia do técnico, senão queima. Vitor Pereira. Eu não acho o técnico ruim, mas de jeito nenhum. O trabalho que o Vitor Pereira fez no Corinthians foi excelente. Com aquele time meia boca. Mano, ele simplesmente foi horroroso no Flamengo. Aí eu te pergunto, é um técnico ruim? Pô, é só você pegar o currículo do cara, mano. É só você pegar o currículo do cara. O cara é respeitado lá em Portugal mais do que o Jorge Jesus. Sim. Que é chamado de lexotânico em Portugal. Loucão. Então, assim, pra mim, cara, esse elenco do Flamengo é um elenco de soberba. E assim como a torcida do Flamengo também é soberba. A torcida do Flamengo que não apoia os 90 minutos é soberba. Tem que ganhar sempre. Se não ganhar, é uma porcaria. Então, por exemplo, o Tite elegeu o Carlinhos como substituto do Pedro. Então, pra mim, inicialmente, ele tinha que bancar. Então, o Carlinhos tinha que iniciar como titular. Aí você ganha a opção do Bruno Henrique na ponta esquerda. Que é onde ele produz melhor. E aí, com isso, você tem no banco, por exemplo, o Gonzalo, o cara que tá chegando. Exato. Então você já começa a ter opções, ganhar opções melhores que podem mudar o jogo. Um cara que tá chegando, a torcida coloca expectativa, e o cara vê o Maraca lotado, o time perdendo, o cara fala, é hoje que eu vou brilhar. O cara pode entrar até com uma atmosfera diferente. Eu chego amanhã, né? Não, o cara pode mudar o jogo, né? O cara já chega com moral, faz uma jogada. E aí também tem uma questão que o Rossi pontuou na zona mista, pegando o gancho do que a Aline tava falando. Na zona mista ele fez uma crítica pra torcida do Flamengo. Ele falou o seguinte, não adianta na adversidade, né, quando as coisas estiverem ruins, o jogador dar um passe e ser vaiado. É nessa hora que a torcida tem que vir junto. Isso não colabora, isso não contribui para que a gente melhore. Porque, por exemplo, já está ruim, estamos perdendo. Então ele quis fazer uma reflexão que é o seguinte, o jogo tá difícil e está perdendo. O jogador, às vezes, ele pode dar um passe mais difícil, mas que esse passe difícil, encontrando o atacante, é chance clara de gol, criar chance de gol, o cara não vai forçar esse passe. Ele vai dar o toque de lado. Por quê? Porque se ele errar esse passe que pode ser mais decisivo, o estádio vai vir abaixo. Então ele colocou esse ponto de interrogação. Falou, pô, não adianta pressionar jogando em casa o seu próprio time, sendo que a gente também vai descer de fora. Então já deixou essa cornetada aí, né?